Bom, vamos então tratar do caso da Argentina. Um levantamento feito pela revista Oeste mostra que a Argentina tem 2 vezes mais doentes de Covid-19 por milhão de habitantes do que o Brasil. Na sexta-feira, o governo argentino registrou 3,84 mil doentes contaminados pelo vírus chinês a cada milhão de habitantes. Entre os brasileiros, essa proporção estava em 1,88 mil. A testagem é maior no Brasil. A população brasileira está em 212 milhões de cidadãos. A da Argentina, 45 milhões. O site Worldometers registrava que, no mesmo dia, 21,9 milhões de brasileiros já haviam sido testados, quantia que equivale a 10% da população. Entre os argentinos, foram 2,7 milhões de testes. A abrangência ficou em pouco mais de 6%. E aí, Fiuza, o que nos dizem esses números da Argentina, hein? Confirmam, né, Vitor, que a ideia do lockdown era uma hipótese, né, era uma tentativa desesperada na partida, né? Olha, vem o vírus aí que pega todo mundo, não se sabe o nível de letalidade, corre todo mundo para dentro de casa, né, para não conviver, para não ter a expansão do contágio, para salvar vidas. Desde o início, né, ouvindo os analistas, especialistas mais serenos, infectologistas, inclusive, epidemiologistas, parecia uma medida, no mínimo, incompleta, né? Você não estava se referindo a grupos populacionais, você não estava ainda avaliando o percurso do contágio, o comportamento aí, então, da expansão da epidemia. E não deu outra. Aquilo que nos parecia uma medida tosca era uma medida tosca, autoritária, né, despótica, que serviu para os regimes mais arbitrários, serviu para as pessoas, as autoridades de propensões mais autoritárias, aí incluindo governantes e não governantes, cidadãos. Vimos aflorar na pandemia essa sanha de mandar nos outros, de dedurar os outros. Tudo isso foi a epidemia sobre a epidemia, uma epidemia de moralismo, né, que nós temos tido. E a Argentina é o prato perfeito para isso, porque deu espaço aí para a emergência de um regime populista, onde tudo é artificial, onde tudo é demonstrativo e nada é real, e, evidentemente, que um poder exercido de forma desonesta, de forma caricata, sem conteúdo, sem ter o que oferecer, sem trabalhos de estruturação da sociedade, a única coisa que ele pode querer é o próprio poder. E quem não tem meios consistentes para exercer o poder tem que ser autoritário. Foi o que a Argentina fez. Nós estamos vendo aí esse resultado catastrófico de uma política que, principalmente, eu acho que o registro principal é o seguinte: o senso comum já deveria ter passado dessa etapa, né, do trancamento que está acontecendo na Europa agora. É uma coisa, eu acho, assim, com toda humildade, né? Eu sou um observador, como somos aqui, a gente procura o bom senso, né? Mas é alarmante como ali aquele negócio do noticiário, né? Uma parte do noticiário, infelizmente, é um noticiário absolutamente desviado, né, da sua finalidade, com ânsia de gritar pelo perigo e pela tragédia. E o que nós estamos vendo são isso, quer dizer, toque de recolher de madrugada na França. Os caras estão brincando com a cara das pessoas e as pessoas estão deixando. Isso é que é alarmante. Então, o caso da Argentina vem mostrar mais uma vez, se as autoridades estão falhando, se as instituições de referência científica, como a gente está vendo no Brasil e no mundo e na OMS, faliram nesse momento como o que elas são, que é referência. Elas falam pelos cotovelos, aí ao longo do programa a gente fala do que o Tedros Adhanom nos trouxe hoje, mais uma dessa em relação à obrigatoriedade. Incrível, fala logo, né? Diz que é preciso que a vacina seja dada em todos os países, mas não completamente em cada país, né? Ou seja, ele é um poeta, né? Ele está querendo dizer alguma coisa que a gente não sabe,
Ele poderia vir para o STF, o Tedros Adhanom, né? Cairia perfeitamente, né? Aquele negócio de muro de palpitações. E isso confunde, porque no momento que se discute vacina, vem a referência máxima e avisa que é para fazer alguma coisa que ninguém entende direito o que é, porque, na verdade, o mais importante que ele deveria ter dito é que não temos vacina. Não temos. Queremos ter, mas não temos. Então não é o momento de um diretor-geral da OMS vir dar diretriz sobre vacina. Isso não é sério. E o que a gente vê com o caso da Argentina é isso, quer dizer, diante da total falta de referência das instituições científicas, das autoridades, estão aí governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, prefeito de Belo Horizonte, vários desses aí que vão ficar na história por alegar ciência sem ter base científica, usando isso, dizendo fica em casa. Quem não fica em casa é genocida, não pensa na vida dos outros. Está aí a resposta da Argentina. Mas, Vitor, enquanto a população não é rebeldia, não é revolução, não precisa nem chamar de desobediência civil, é bom senso. Olha para esse negócio, critica quem está afirmando, e se for o caso, protesta. Vai às ruas, os argentinos estão fazendo isso. Mas está demorando porque as medidas não estão sendo relaxadas. Augusto. Olha, é sempre atribuída ao lockdown brasileiro a salvação de tantas mil vidas, 35 mil, 50 mil, 60, é o gosto do freguês. Por que eles não estão sendo... Quantas vidas foram salvas pelo lockdown da Argentina? O governo argentino deve estar com essa mesma conversa aí, né? Não, se não fosse assim, morreriam muitos mais. Agora, por quê? Lá é o dobro. O Brasil está vivendo a abertura perigosíssima, segundo a imprensa de necrotério, né? Meu Deus do céu, segunda onda, mata demais e tal. E como disse aqui o Guilherme, infelizmente, nós temos uma safra de governantes que estão longe, né, dos estadistas que já houve aí no mundo. São medrosos, o que é uma negação, né, já na origem, na raiz aí do que é um estadista. Não pode ter medo. São medrosos, eles recorrem àquilo. É como o sujeito que quer ganhar a guerra, recolhendo a população, enfiando ali, enfurnando em abrigos subterrâneos. Uma hora o inimigo invade aquilo também. Então eles querem a salvação por aí, não acabava nunca mais. O Brasil abriu, começou a cair a curva de óbitos e de casos confirmados. Você, Ana? Vitor, eu acho que a palavra é o que o Fiuza disse, bom senso, né? A gente vê o que aconteceu aí comparando a Argentina e o Brasil, a gente está vivendo aqui dentro dos Estados Unidos. Os estados, né, que têm maior autonomia, aí dentro do federalismo americano, os estados que estão fechando mais, que estão com um lockdown mais severo, os números estão aumentando de uma maneira muito vertiginosa. A Califórnia é um estado onde o lockdown ele tem sido muito severo, as universidades não abriram, as escolas não abriram, as igrejas não estão abertas, os restaurantes estão apenas para você take out, né, para você levar a comida, não pode sentar no restaurante, bares, e os números continuam subindo de uma maneira assustadora. Já no Texas, por exemplo, um estado onde o governador é republicano, ele já abriu um pouco mais a economia, ele está tentando isolar mais os grupos de risco, né, que a gente vem falando aqui, os idosos, os grupos com comorbidade. Mas aí o que está acontecendo? Recentemente, agora nos últimos 10 dias, os números do Texas elevaram, porque 3 cidades que têm 3 prefeitos democratas, 3 grandes cidades, que é Houston, Dallas e Austin, voltaram para aquele lockdown também super robusto de trancar todo mundo em casa. E curiosamente, né, Vitor, a ciência está mostrando aí para a gente os números nessas cidades, nessas grandes cidades, os números de contágio explodiram mais uma vez, elevando o número dos infectados no Texas, exatamente por causa desses grandes centros que têm os prefeitos democratas que estão fechando de uma maneira muito rigorosa.
Então a gente vê que não tem por que mais a gente ficar defendendo um lockdown absurdo, um lockdown ignorante a esse ponto, né? Acho que a palavra é essa. A gente não tem por que a gente discutir a abertura, sim, e não temos que ter medo também. A gente está vendo aí que os números, né, como o Dr. Wong disse, né, abaixo de 70 anos, 0,05% é a taxa de mortalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado em aceitar tudo do jeito que estão colocando, né, como uma colherinha ali de remédio na boca da criança. O Fiuza pegando o gancho aí, não tem que ser revolução, nem desobediência civil, é bom senso mesmo. E outra coisa que o Augusto disse que é muito importante, Vitor, que o próprio Donald Trump trouxe no último debate, de uma maneira até responsável. Ele falou, olha, a gente não tem que ter medo da Covid, a gente tem que ter medo da Covid para aquelas pessoas que estão numa linha perigosa para a doença e para o vírus. A gente não pode se esconder no porão, como o Joe Biden vem fazendo, e trancar o país e esperar que a maior economia do mundo simplesmente desmorone porque estão todos no porão.